Existe uma força no universo que você usa todos os dias, mas provavelmente não sabe o nome. Ela está no foco da sua mente quando você cria um projeto, está na eletricidade que corre pelo seu sistema nervoso e estava, segundo os antigos sábios, na própria origem da criação do cosmos. Os alquimistas o chamavam de telesma, a força forte de todas as forças. Mas como acessar essa energia pura e bruta? Como governá-la para que ela não destrua você, mas sim construa a realidade que você deseja? Então a resposta para isso foi guardada às 7 chaves através de um símbolo que você vê quase toda semana na porta de farmácias ou hospitais, mas cujo significado real foi completamente esquecido. Do que eu estou falando? Estou falando do caduceu de Hermes. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Cândido, fundador e idealizador da Escola de Magia Clássica, e se você busca uma compreensão mais profunda da tradição oculta da magia, está no lugar certo, e neste vídeo nós iremos mergulhar em um dos maiores arcanos, símbolos arcanos dos magos, o caduceu de Hermes. Então hoje nós vamos desvendar a conexão secreta entre o telesma, o combustível universal, e o caduceu, o motor que a direciona. Então prepare-se para entender esta alquimia e o hermetismo não como superstições do passado, mas como a mais avançada psicologia da manifestação humana. Então, para entender a relação entre esses dois conceitos, precisamos definir o que é a telesma. E para isso, precisamos viajar até o texto mais sagrado e misterioso do ocultismo ocidental, que é a Tábua de Esmeralda, atribuída a Hermes Trismegistus. Então, no versículo subsequente ao famoso "o que está acima é como o que está abaixo", o texto diz textualmente, abre aspas, "O pai de toda a telesma do mundo universal está aqui. Sua força ou potência é inteira se for convertida em terra." Vou repetir. Abre aspas. "O pai de toda a telesma do mundo universal está aqui. Sua força ou potência é inteira se for convertida em terra." Fecha aspas. Então vamos lá, vamos entender essa maluquice. Academicamente, a palavra telesma vem do grego telesmos, que significa consagração, significa completude, significa ritual de transição. Mas na física da alquimia, ela é a matéria-prima espiritual. É a energia vital do universo em seu estado mais puro, em seu estado mais livre e, por causa disso, em seu estado mais caótico. Então, os chineses a chamavam de Qi, os indianos chamam de Prana. A ciência moderna flerta com esses conceitos, mas os denominam como vácuo quântico ou a energia escura. Então, o grande problema da telesma qual é? Ela é como a eletricidade pura de um raio. Ela tem um poder infinito, mas se você não tiver uma fiação para canalizá-la de uma forma adequada, ela apenas destrói, queima e se dissipa no ar. Então, sem direção, o telesma é apenas caos. É a mente hiperativa, por exemplo, que não foca em nada. É uma paixão, às vezes, avassaladora que destrói a sua vida. É o potencial que nunca vira realidade. Então, como nós domamos este raio, digamos assim? E é aqui que entra o caduceu de Hermes. Então, muitas vezes, ele é confundido com o bastão de Esculápio, que tem apenas uma serpente e representa a medicina. O caduceu de Hermes possui uma anatomia simbólica perfeitamente desenhada para explicar como essa energia se move. E por isso que o que diferencia ele do bastão de Esculápio, que tem apenas uma serpente, é que no caduceu de Hermes tem duas serpentes.
Então vamos entender isso. Dá uma olhada aqui na imagem. Aqui, ó, na imagem. Ele é composto por 3 elementos fundamentais. Então nós temos aqui o bastão central, que é o eixo vertical estável. Nós temos as 2 serpentes que se cruzam em uma espiral ao redor do bastão em direções opostas. E nós temos as asas no topo, que se abrem em direção aos céus. Então, geometricamente, o caduceu é um mapa de como a telesma opera. Então, as 2 serpentes, a gente pode fazer uma leitura simbólica dela, representam essa dualidade do universo. A polaridade sem a qual nenhuma energia consegue existir. Então, elas são o positivo, o negativo, são o masculino e o feminino, são o sol e a lua, o pensamento e a emoção. Então, uma serpente tenta subir pela esquerda e a outra pela direita. Elas estão em constante conflito e em constante oposição, consequentemente. Então, se você deixar que as serpentes apenas lutem entre si, essa energia se anula. Você entra em paralisia, você fica em inércia. É o conflito interno entre o que você quer fazer e o que você acha que deve fazer. Mas olha o acerto do símbolo. As serpentes, elas não se destroem. Elas se cruzam ao redor de um terceiro elemento, que é o quê? O bastão central. Então, o bastão, ele representa esse ponto de equilíbrio, essa vontade inabalável, o observador consciente. Então, quem é o bastão nesse sentido? O bastão é você, firme, bem aí no centro da sua própria vida. Então, agora, conecte esses pontos. A telesma é esse rio de energia. E o caduceu é a represa e as turbinas que transformam esse rio em luz, entende? Então, a relação entre a telesma e o caduceu de Hermes é o processo que os alquimistas chamavam de magnum opus, a grande obra. Magnum, grande, opus, obra. É o segredo da manifestação. Então, quando a telesma entra em contato com o ser humano, ela começa na base do bastão, na matéria mais densa, que é a Terra. À medida que você aprende a equilibrar essas polaridades da sua vida, por exemplo, a conciliar a sua mente lógica com a sua intuição, a sua ação com a sua paciência, a telesma ela começa a subir pelas curvas das serpentes. Então, a cada ponto onde as serpentes se cruzam, um novo nível de consciência é atingido. E não é a coincidência que este mapa seja idêntico ao sistema de nadis e chakras da tradição oriental, onde a energia Kundalini, também representada por serpentes, sobe pela espinha dorsal. A verdade arquetípica é universal. E o que acontece quando a energia telesma finalmente atinge no topo do bastão, através desse equilíbrio perfeito do caduceu? As asas se abrem. Então, as asas no topo do caduceu representam a sublimação da matéria. É o momento em que os seus desejos, é o momento em que os seus pensamentos, é o momento em que os seus esforços deixam de ser apenas esforço físico pesado e se transformam em inspiração divina, genialidade, em realização. Ou seja, você se torna um canal direto da criação. O homem comum se eleva, o chumbo se transforma em ouro. Então, muitas pessoas passam a vida inteira reclamando que não tem energia ou que suas vidas estão estagnadas. E o erro delas não é a falta de telesma, porque essa energia do universo é infinita, preenche tudo e permeia tudo e está em toda parte. O erro está em não construir o caduceu interno, entende? A ferramenta que irá conduzir a telesma. Então, viver sem o caduceu é flutuar ao sabor das correntes, é viver sendo jogado de um lado para o outro pelas serpentes do humor, pelas serpentes do medo, pelas serpentes das circunstâncias externas. Então, a lição persuasiva que o hermetismo nos deixa hoje é extremamente clara. Para dominar a força que cria os mundos, você precisa primeiro domar a si mesmo. Você precisa ser o bastão central. Diante do caos do mundo,
permaneça firme. Diante das polaridades e das discussões inúteis, busque o ponto de equilíbrio. Então a telesma é o seu potencial bruto e o caduceu de Hermes é o seu foco, a sua disciplina e a sua sabedoria para direcioná-lo. Então aprenda a equilibrar essas suas forças e inevitavelmente as suas asas também se abrirão. E se este conhecimento fez sentido para a sua jornada e expandiu a sua visão sobre o símbolo dos magos, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso vai ajudar demais o crescimento e também me inspire muito em trazer cada vez mais conteúdos para você. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e sempre, e nos vemos em um próximo vídeo aqui no canal.